Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. É uma satisfação ter você aqui, sua família. Curta os nossos vídeos, inscreva-se aí no nosso canal. Estamos tentando fazer um layout diferente, né? Já tentei outras vezes e tentei sofisticar demais, agora tentando fazer uma coisa mais funcional. De forma que eu possa editar aqui através desse aplicativo e todos o áudio, o vídeo, tudo esteja conectado, né, para que nós possamos fazer um serviço bem legal, bem bacana. As costas dói, mas a gente continua. E estamos aqui para falar muitas coisas legais, recordar, cantar, né, tentando trazer notícias, né, e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. Futuramente, quem sabe, tiver um trabalho bem legal, né? Nós estamos 43%, 30% da CPU usando, 30% da CPU, né? E assim vai caminhando, 50%, e assim a gente vai é, equilibrando aqui o serviço, aqui o nosso trabalho. Então, assim, vamos começar o nosso trabalho. Hoje nós trouxemos um tema aqui que iremos falar. Queremos falar aqui sobre a nossa igreja Tempo Central, Assembleia de Deus do Tempo Central. Coloquei primeiro Templo Central, porque anos e anos nós usamos falar, né, dessa maneira, Templo Central. Nós vamos um pouco recordar da história. Peguei aqui umas matérias, né, um texto que nós vamos estar lendo, né, aqui sobre esse trabalho, sobre principalmente quando fundou, e a gente vai contar um pouquinho da história desta igreja, né? E aqui também nós temos a parte de jornalismo, a TV FAP News, notícias locais, nacionais, internacionais. A gente vai tentar falar do nosso jeito, meio brincalhão, meio assim, roceiro mesmo, né? Às vezes tem pessoas que não vai entender, mas eu sei que tem pessoas que entendem o que nós vamos falar, né? E aqui nesse layout aqui, é onde nós vamos estar colocando os hits, né? Que estaremos cantando. Mas vamos fazer aqui uma coisa bem legal, bacana, né? Aqui nós temos as histórias que nós vamos estar contando, né? Das nossas igrejas, né? E assim vai, né? De início, de início, nós vamos começando assim. Olha, a minha história, vamos começar. A minha história com a Assembleia de Deus, Belo Horizonte, começa quando eu nasci, né? Meus pais eram de Sabará, meu pai é obreiro, né? Não era pastor, ainda era presbítero. E muitas vezes minha mãe e meu pai vinha aqui para Belo Horizonte. Às vezes vinha de trem, de ônibus, quando tinha festa, eventos. Eu lembro do lançamento do Ruston Alves em 1980. Lembro também dos eventos que tinha quando Mauro Cerulli, né, veio aqui, né? E na mesma época em que o Mauro Cerulli estava aqui, tinha uma banda que o pessoal trouxeram, o tal de Queen, a banda Queen, a banda a Queen não, a Kiss, Kiss ou Queen, sei lá. E nesse show, o Queen ia, o Kiss, né, que ia matar um pintinho, comer o sangue, beber o sangue vivo no palco, assim que o pessoal falava. Então, assim, são várias histórias que a gente lembra,
né? E principalmente o seu Calil, né? Não é o Calil, não. O Calil. Calil? Ah, esqueci o nome. A pipoca, a tradicional pipoca ali na porta da igreja, né? E assim vai. Nós vamos mostrar aqui. Aqui mostramos o templo antigo, a fachada antiga, que teve muita história. Nós não podemos esquecer, né? Quero ver a repercussão desse vídeo para que possamos falar um pouco sobre os pastores que estiveram nessa igreja, que fizeram dessa igreja o que ela é hoje, né? Vamos aqui lembrar do dos primeiros pastores que vieram aqui. Vamos tentar contar um pouquinho, porque também a igreja ela vai fazer 94 anos. Daqui 6 anos ela faz 100 anos, né? Belo Horizonte. E nós não podemos esquecer da grande tribulação, misericórdia, da grande contribuição, né, que o nosso pastor fez, os nossos pastores antigos fizeram para essa igreja existir, né? Principalmente o pastor Anselmo, que é o ícone dessa igreja. Porque através do seu jeito simples, às vezes uma forma peculiar, né, de ser, que muitas pessoas não interpretavam, não conseguia compreendê-lo, mas ele era conservador e é uma maneira que ele tinha de preservar a igreja até hoje do que ela é hoje, né? Sei que muitas igrejas hoje já não é a mesma. Sempre. Olá. Pois é, pessoal. Tive que tomar um pouquinho de água para a gente continuar aqui o nosso raciocínio aqui e aprendizado, né? São 7 horas, já são 7 minutos de vídeo. Ainda temos bastante tempo para poder falar, até meia hora. Pois é, pessoal. E muitas histórias, né? Muitas histórias que aconteceu nessa igreja. Lembro em 2003, infelizmente um acidente que aconteceu, vitimou umas 3 pessoas, né? Tem coisas que a gente tem que esquecer, mas tem coisas que a gente tem que lembrar que faz parte da história da nossa igreja. Esse quarteirão aí ficou muitas vezes cheio de ambulância, de paramédicos, de corpo de bombeiro e etc. E também temos que lembrar também dos batismos, né? Eu lembro que o pastor Anselmo e o pastor Sebastião batizou nessa igreja 1.000 pessoas. Pensa bem, 1.000 pessoas. Só a parte de baixo ficou lotada de pessoas. Bastante pessoas lá na década de 90. E nós não podemos esquecer os conjuntos, principalmente o Êxodo, de de 1980, né? Até acabar. Eu principalmente fiquei até 2005, 2006, 2007 mais ou menos. Fiquei até nesse período. E de lá para cá, a nova geração, né? As novas gerações, as novas pessoas têm pensamentos diferentes. E as próximas gerações também vão ter um pensamento diferente. E até que nós chegamos agora, o antes e o depois dessa coroca, desse frango frito, como diz uma jornalista aí. Que nós não podemos falar, né? Porque eu não preciso me preocupar que eles já desmonetizaram o meu canal mesmo, não tem problema.
Pois é, mas é o seguinte, e a gente está aqui para relembrar, não só de igrejas evangélicas, templos, e vamos lembrar de outras histórias também. Eu escolhi esse tema porque eu sou muito próximo a esta história, fiz parte dessa história. Lembro que meu pai ajudou, né, está ali na placa, né, lá do fundo existe um prédio anexo, onde existe os nomes das pessoas que ajudaram a construir o prédio lá do fundo, né? E o nome do meu pai, Vicente Floriano, está lá escrito, né? Nos próximos nós vamos mostrar esse vídeo, né? E assim tem muitas histórias. A minha mãe é apaixonada pelo conjunto, o conjunto, né? O conjunto coral. Pois é porque parou um pouquinho porque eu não coloquei o áudio nessa parte aí. E assim a gente tem muitas histórias, né? Quantas cantatas, né? Aí no YouTube tem algumas cantatas que fizemos, né? Muitas cantatas. E eu estou tentando fazer uma recordação, né? Esse tipo de trabalho não é um trabalho editado, né? Não tem um roteiro. A gente tem que ter um pouquinho de roteiro, mas do início, né? E assim, e assim nós vamos fazendo o nosso trabalho, né? Vamos mostrando as coisas que acontecem, as coisas, né? A história, né? De nossas igrejas, a história de como foi formada, né? De como foi formada, como a nossa igreja chegou, né? A esses 94 anos de idade. Hoje, atualmente, é o pastor Simoni Hélio de Moraes e também o pastor Samuel. Mas ali já passou muitas pessoas que eu possa lembrar aqui, né? Vamos voltar aqui de novo, né? Podemos lembrar aqui de vários nomes. Uma pessoa que eu não posso esquecer é o tem vários nomes. Nós tem que fazer uma colinha para poder apresentar isso. Estou fazendo esse teste, né, para que possamos nos próximos trabalhos, né, fazer. Oxalá se eu pudesse ter outras pessoas para poder falar aqui nos meus vídeos, né? E a gente vai tentar também conversar ao vivo, fazer uma entrevista, colocar aqui frente a frente os nossos irmãos, né, nas nossas lives aqui, para que eles possam ouvir, né, o nosso, o que nós temos, né, as nossas histórias, ouvir um pouco, né, sobre a história da igreja e queremos contar um pouco sobre isso, né, diante das pessoas, nossos irmãos que fizeram parte. E é uma igreja missionária, né? Às vezes não tem aquela aspecto, né? Tipo dos grandes eventos que ocorreu, né? Tipo Camboriú, tipo eu já fui também lá em Uberlândia, né? Uberlândia em 2093. Nossa, Deus, é muitos anos. No Encontro de Deões, não vou comentar muita coisa. E assim vai a história. Porque tudo começa com um propósito. A Assembleia de Deus, ela começou, né? A Assembleia de Deus começou em 2010, no ano de 1910. Na verdade, os missionários eles saíram dos Estados Unidos, né? São missionários que estudaram, eram suecos,
mas eles fizeram faculdade e tinha imigrado para os Estados Unidos e ali conheceu a palavra do Senhor e fizeram cursos teológicos e sentiram e tiveram visão para vir a essa terra, né? E aqui nós já começamos a falar um pouco sobre a história da Assembleia de Deus, né? E aqui eu peguei uma matéria, história. Vamos falar aqui um pouco. A história das Assembleias de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Assembleia de Deus de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Deixa eu ver aqui se o negócio está tudo certo aqui. Vou ver aqui. Ah, tá. A Assembleia de Deus em Belo Horizonte teve início em 17 de março de 1927, quando Clímaco Bueno Asa chegou à capital mineira e realizou o primeiro culto pentecostal em sua residência, uma casa alugada na rua Peçanha, no bairro Carlos Prates. O ministério Clímaco, como ficou conhecido, era boliviano, de naturalidade e comerciante de profissão, tendo-se convertido ao Evangelho em 1913, no estado do Pará, ouvindo uma pregação do ministério Gunnar Vingre, um dos fundadores da Assembleia de Deus no país. Com a pregação do Evangelho, muitas pessoas se converteram e os cultos passaram a ser realizados nas casas dos novos crentes, até que em 15 de janeiro de 1929, a igreja adquiriu um imóvel na rua Uberlândia, número 620, e inaugurou um pequeno templo construído pelos irmãos, que passou a abrigar a sede da igreja. No ano de 1930, o missionário sueco Nils Kasberg chegou em Belo Horizonte, passando a auxiliar nos trabalhos evangélicos e assumindo em 2 de agosto de 1931. A direção da igreja, com a mudança do missionário Clímaco para o interior do estado, já no ano de 1932, foram consagrados em os primeiros obreiros nacionais em Belo Horizonte, dentre os quais o presbítero Gil Braz Santiliano e o pastor José Alves Pimentel. Como a igreja já não tinha capacidade de abrigar os crentes, foi realizada uma duplicação do templo. Após 2 anos e meio de intenso trabalho, o missionário Nils Kasberg passou a direção da igreja para o seu colega e missionário August Swenzel. Na época, a igreja já contava com diversos pontos de pregação e algumas congregações, entre elas e a de Venda Nova e Santa Efigênia. O ministério August Swenzel assumiu o trabalho no fim de 1933 e, muito dinâmico, solidificou a igreja em Belo Horizonte. Em 1935, efetuou o registro da igreja, legalizando-a como pessoa jurídica, com a denominação de Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. No ano de 1944, a igreja adquiriu um terreno no centro da cidade, a Rua São Paulo. Em 1950, iniciou a construção do templo, que ainda hoje abriga a sede da igreja. Nessa época, vários obreiros foram consagrados e o trabalho no interior do estado começava a florescer, sendo que os obreiros faziam longas viagens
ora a cavalo, ora a pé, para dar assistência aos crentes no interior. As cidades de Bom Despacho, Corinto, Caratinga, Pirapora foram as primeiras cidades do interior a conhecerem o Evangelho pleno. Em 1953, o Estatuto da Igreja sofreu a primeira alteração, mudando a denominação da instituição para Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em 13 de maio de 1956, foi inaugurado o novo templo-sede da Igreja. Em 1958, o missionário Alt Svensson viajou de férias para a Suécia e lá faleceu. Os obreiros nacionais já existentes na igreja indicaram para sucedê-lo o seu copastor Anselmo Silvestre, que com a aprovação da igreja assumiu a direção do ministério. Desde então, o pastor Anselmo Silvestre tem presidido a igreja que em 1979 sofreu nova mudança de denominação, passando a ser chamada Assembleia de Deus. Nesses quase 50 anos à frente da Assembleia de Deus, o pastor Anselmo priorizou a descentralização do trabalho com a aquisição de imóveis, tanto na capital como no interior, e a construção de templos para a realização de cultos. Muitas frentes de evangelização foram realizadas com cruzadas evangelísticas, concentrações e outros eventos que difundiram o Evangelho, fazendo da Assembleia de Deus de Belo Horizonte uma das maiores igrejas no estado. Na área administrativa, o pastor Anselmo Silvestre remodelou a igreja, criando departamentos e comissões a fim de dar suporte ao desenvolvimento das atribuições eclesiásticas. Hoje, a Assembleia de Deus conta com mais de 1.655 templos em todo o estado de Minas Gerais, onde abriga cerca de 120 mil templos e um ministério quase 4.100 pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos que servem o Evangelho. Esta fonte é Ministério de Patos de Minas, né? A data desse material pois é. Pois é, meus amigos. Hoje o nosso trabalho foi relembrar um pouco da nossa igreja, da Assembleia de Deus, né? Aqui contando um pouco da história, de fatos e coisas curiosas que nós vivenciamos nesse templo, né? E tanto na juventude, a adolescência, a infância, tem muitas coisas para contar. E eu conto com a colaboração dos nossos irmãos, nossos amigos, aquelas pessoas que têm alguma memória, né, dessa igreja, têm fotos, vídeos e queiram enviar. Vão tentar falar um pouco sobre essa igreja e contar um pouco a peculiaridade, um pouco da história da igreja, né? Às vezes tento falar difícil, mas você já viu, né? Do meu jeito, meu jeitinho mesmo, a gente vai fazendo o trabalho, né? Dessa maneira. E lá atrás, hoje, eu coloquei um peixinho. Um peixinho. E lembrando, esse peixinho tem um significado. Sabia, pessoal? Tem um significado, um peixinho? Tem um significado. Significa o quê? Muitos falam a era de peixe. O peixe representa Jesus, né? A era de Jesus, templo.
E muitos falam, era de aquário, era de aquário, né? Mas a gente vai caminhando. E para encerrar o nosso vídeo, nós não podemos deixar de, né, de fazer isso. Vou ver se uma vez por semana a gente faz essa recordações. Hoje é segunda-feira, então na próxima segunda-feira dá tempo da gente colher material para a gente falar um pouco e comentar sobre a nossa querida igreja. Já são 5 minutos, vamos escolher aqui uma música para nós podermos cantar. Por enquanto, nós não vamos pegar a letra, porque vamos tentar ver se a gente consegue pegar aqui. E eu vou cantar dentro dessa recordação aqui, né, do Tempo Central, lembrar o nosso conjunto Êxodo, qual que nós cantávamos muito essa música, Além do Rio Azul. Além do Rio Azul. E eu quero dizer também, se você, né, quer fazer um pedido de uma música, de um hino, fale para nós. Mande uma mensagem aí para nós, para que nós possamos treinar, é lógico, e cantar essa música. E agora nós vamos cantar Além do Rio Azul. É, essa música é do Voz da Verdade. Eu sou um intérprete cover, né? Então, assim, a minha intenção não é imitar, mas sim além. Vou pegar outra original. Vou pegar o original. É, fazer o que, né? Isso aí. Essa aí mesmo. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Virei ao rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
As nações andarão em sua luz, e as estrelas, portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. De choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Glória a Deus. Obrigado. Até a próxima. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, nós estamos encerrando mais um vídeo, né? Nós já passamos 1 minuto, né, desses 31. E graças a Deus, agora quero convidar vocês a se inscrever aí no nosso canal, a curtir os nossos vídeos, dê um like, né? E vai nos dando uma força aí, um apoio, para que nós possamos vencer essas etapas, né, aí do trabalho. E é isso. Pois é, pessoal, eu quero dizer para vocês que só mais 5 minutinhos, 4 minutinhos. Olha, Deus dá oportunidade para todos. Deus, Ele abre as portas para todos. O que é fé? Nós ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperam. Muitas vezes o mundo fala assim, poxa, agora quero ver se essas igrejas vão reunir. Agora arrumamos um jeito de fechar as portas e calar a boca desses crentes. Mas só que eles esquecem que a nossa voz vai lá para o céu. Porque todos nós podemos orar e buscar o Senhor enquanto há tempo. Porque o Senhor nos dá a oportunidade. Às vezes, muita gente brinca com o Evangelho. As igrejas estão aí, estavam abertas e tal, e muitas vezes pessoas brincam, criticam. As pessoas esquecem das histórias, das boas histórias, né, da igreja. Eu sei que o nosso tempo é o hoje, mas houve uma construção para chegar até onde nós chegamos e nós estamos continuando esse processo. Porque o evangelho é o mesmo. A mentalidade e a cabeça das pessoas se modernizaram, mas o evangelho é o mesmo. Ele continua. Ele continua. Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. O mundo está aí fazendo de tudo, criando todas as armadilhas. A palavra de Deus fala que, sabendo que os seus dias é findo, vão tentar de todas as maneiras para tentar impedir o evangelho. Mas lá está escrito que os santos vão vencer e vão derrotar o dragão. Nós vamos derrotar. E a nossa guerra é no campo da oração, no campo da vitória. Que Deus abençoe a todos nós. Aí de repente você pode ver, olha, ele está falando lá, ele está com a camisa do Galo. Sim, tô. Por que não?
Deus não nos priva, né, das coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus fala: posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas podem me satisfazer o meu coração. São milhares de festas e eventos, né, que acontecia por aí, né? Pois é, não dá mais para falar e vamos na próxima semana falando aqui um pouco da Assembleia da nossa igreja Assembleia de Deus. Vamos tentar durante esse mês falando assim e todos os dias a gente vai procurando um tema, né, trazendo um jornalismo, uma informação, ou alguma coisa bem legal. Um único vídeo a gente tenta fazer tudo. Mas dá trabalho, viu? Dá muito trabalho. Porque temos que correr atrás das matérias e vocês podem nos ajudar, né? E quem tiver aí, por exemplo, os seus canais, né? Quiser divulgar aqui, nós vamos divulgar o seu canal também aqui no nosso canal. Obrigado e até a próxima.